tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do 6º ano. Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma aula de língua portuguesa, certo? E dando continuidade nos nossos assuntos do livro 2. Nós conversamos sobre a disposição desses assuntos, tá? Então, nós vamos dar continuidade neles, continuidade no livro 2. Nessa semana, nós fechamos os conteúdos que faltam, tá? Nós já vimos alguns assuntos da unidade 3, da unidade 4 também. E nós vamos completar agora com os assuntos que ficaram, que eu deixei para agosto. Bom, as páginas que nós vamos utilizar são as páginas 90, 91, 92, 93 e 94, tanto para conceito quanto para atividade, certo? Então, nós vamos falar sobre os artigos, conceitos, classificações, o emprego dos artigos e as contrações, junto com preposições, ok? Nós já conversamos sobre artigo em sala de aula, não sei se vocês lembram, mas agora a professora vai levar mais a fundo e de uma forma bem detalhada para que vocês consigam fixar e relembrar também o que nós vimos dentro da nossa revisão do 6º ano, quando vocês começaram, né? Bom, os artigos, como nós já conversamos lá atrás, eles são os nossos indicadores de gênero e número relacionados ao substantivo. Então, o artigo ele é conhecido como determinante na língua portuguesa, certo? Porque eles determinam o gênero e o número do substantivo, tá? Quando nós falamos de gênero, lembrem, feminino e masculino. Quando nós falamos de número, singular e plural. Singular para um, plural para mais de um. Gênero feminino para as palavras femininas e masculino para as palavras masculinas. Nós já vimos isso aí. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês é: o menino joga futebol com uma bola de meia. O artigo está concordando com o substantivo, que é menino, ok? Então, é masculino. Bom, nesses exemplos nós temos: a família de Aninha é grande e muito unida. Então, família é uma palavra, é um substantivo feminino. Então, eu concordo com o meu artigo, vai concordar com ele, com a palavra feminina. As agências de turismo devem manter os turistas contentes. Então, aqui nós temos dois exemplos de artigos, certo? O artigo feminino no plural, que concorda com agências, que é uma palavra feminina no plural, e o artigo masculino, os, que concorda com o substantivo turistas, que é masculino no plural, certo? Até aqui é bem tranquilo, nós já tínhamos visto. Bom, aqui nós temos a classificação dos artigos. Nós temos duas classificações, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Gente, tudo aquilo que é definido, a gente sabe o que é, certo? Definido vem da palavra definição, do verbo definir. Então, aquilo que é definido, nós sabemos o que é e para que serve. Então, o artigo definido, ele serve para indicar algo definido, feminino, masculino, singular, plural, de palavras definidas, de substantivos definidos, ok? Ele define. E os indefinidos, por outro lado, eles não definem algo. Quando eu digo o menino, eu estou especificando, eu estou detalhando, eu estou definindo que o substantivo é masculino e singular. Quando eu digo um menino, eu não defino qual tem tantos meninos no mundo, certo? Então, um menino pode ser qualquer menino, certo? Então, um é indefinido, eu não sei lá de quem, eu não estou determinando de quem eu estou falando, ao contrário do o, ok? Então, nós temos os indefinidos, artigos indefinidos, umas, uns, e os definidos,
o, a, os. Eu defino, ok? Eu determino para quem e de quem eu tô falando, do que eu tô falando. Bom, os artigos definidos são usados diante de nomes de países, são alguns dos usos dos artigos. Por exemplo, o Brasil, o Peru, a Argentina, a França, a Itália, a Espanha, o Canadá, o México, entre outros. Com exceção de Portugal, que não se usa artigo, não existe o Portugal a Portugal, certo? Tô falando de artigo, tá? Então, a Cuba ou Cuba não existe. A Cuba de ovo não existe, tá? Para falar do país, do nome desse país, não se usa artigo. Desses que eu estou falando para vocês aqui. Portugal, Cuba, Israel, Porto Rico, Aruba, Moçambique, não se usa artigo. Os artigos definidos não são colocados diante dos nomes de cidades. Exemplos de Brasília, São Paulo, Lima, Paris, Belo Horizonte, etc. Com exceções dos nomes derivados de substantivos comuns, que mantêm o artigo. O Rio de Janeiro, o Porto, o Cairo e Recife, que é uma das cidades dos estados brasileiros, e Recife, o artigo é facultativo. Você pode usar ou não, certo? Não há uma regra que proíba de usar para Recife o artigo. Os artigos definidos são colocados diante dos nomes dos estados do Brasil, ou Amazonas, ou Pará, ou Rio de Janeiro, a Bahia ou Rio Grande do Sul, com exceções de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Roraima, Rondônia e Pernambuco. Isso é uma regra, tá bom, gente? Então prestem bem atenção nela, estudem com carinho para as nossas atividades, certo? Bom, os artigos definidos são colocados diante dos nomes dos continentes. Eu estou falando para vocês sobre o uso desses artigos, tá? A América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania. Antes dos nossos continentes. Nós temos continentes, países, estados, cidades, bairros, e aí vai embora. Bom, aqui eu trouxe para vocês um esquema do emprego dos artigos. Eles servem para definir, né, a intenção, indicar um conjunto de seres da mesma espécie, determinar o gênero e o número dos substantivos, substantivar uma palavra alterando a classe gramatical. Podem combinar com as preposições de a, em, e por formatos e formando contrações, que é no caso do acraseado, certo? Do no, do na, do nos e do nas, que é a preposição em mais o artigo. E o artigo indefinido é usado como recurso expressivo em frases exclamativas. Então, esses são os empregos dos artigos. Vocês podem printar, imprimir, desenhar no papel. Vocês podem fazer o esquema de vocês para que vocês estudem os artigos dessa forma, que é bem legal. Bom, as contrações. Contrair alguma coisa é você tirar, né? Você suprimir, você abreviar, você unir uma parte a outra de uma palavra. Então, aqui nós temos as contrações dos artigos com as preposições. Preposição a, que é a mais o, é igual a ao. A mais o e s é igual a aos. A mais a é igual a acraseado. A, preposição mais artigo, tá? Com S no final é acraseado relacionado a palavras femininas, tá bom? O acraseado ele é usado, na sua regra geral, antes de palavras femininas, que quando você substitui por uma palavra masculina, você usa o ao. Quando dá para substituir o ao, quando você coloca uma palavra masculina pelo a, esse a recebe uma marca, um acento, tá? Que na verdade é uma marca de abreviação, uma marca de contração, que é esse acento agudo ao contrário. Preposição de mais o é igual a do, a mesma coisa no plural. Da mais a é igual a dá.
também no plural, nós temos o das. Preposição em mais o é igual a no. Quando vai para o plural, fica nos. Em mais a é igual a na. Quando vai para o plural, é igual a nas. A preposição por mais o é igual a pelo. É contração. Eu junto os dois e formo uma palavra, tá? Que nesse caso é o pelo, tá? Esse pelo não é pelos de animal, não, tá, gente? É pelo, é por alguma coisa, tá? Quando a gente consegue substituir. Pelo ou pelos. Por exemplo, ele foi trazido pelos pais, né? Por mais o é igual a pelo, no plural fica pelos. E por mais a, pela, no plural, pelas. Bom, façam as atividades propostas entre a página 90 a 94, com atenção, certo? E na nossa aula ao vivo nós vamos tirando as dúvidas e nós vamos conversando sobre as respostas dessas atividades. Lembrando que é essencial que vocês tenham feito a atividade durante a semana para que a gente consiga fazer, responder juntos, tirar as dúvidas de vocês na aula online, certo, gente? Até a próxima aula. Eu trouxe aqui para vocês um esquema dos artigos, as classificações, os artigos definidos, aqueles que definem, né, o substantivo, determinam tal, e o indefinido, que indetermina um substantivo, né? Ele caracteriza de uma forma imprecisa, vaga, que é uma, uns, umas. E o definido não, ele já determina ali o substantivo de uma forma da precisão nessa informação. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida a gente tira na nossa aula online. Por favor, façam as atividades para que a gente vá tirando as dúvidas de vocês durante os nossos encontros, certo? Até a próxima aula, queridos. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.